Boa noite, nossos amigos e companheiros de estudos do Espiritismo. Hoje, dia 10 de março de 2021, voltamos a apresentar uma nova edição do programa Encontro com o Espiritismo, que, como sabemos, é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro, Pernambuco. E ao iniciarmos o nosso programa, gostaríamos de apresentar e lembrar aos interessados que nós publicamos esta revista Nova Era, Novo Mundo, que poderá ser lida pelo Facebook do apresentador do programa, Severino Barbosa. São temas como Allan Kardec e os desertores do Espiritismo, a missão do Espiritismo, minutos de sabedoria, não é? E outros temas correlatos ligados à filosofia espírita. O conteúdo é todo espírita. E também apresentamos como o jornal Espírita Allan Kardec, que também é uma publicação da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, que também poderá ser lido através do Facebook, o mesmo Facebook. Lê-se aquela revista, lê-se a revista A Reencarnação, ou Nascer de Novo, e também este jornal, que é uma publicação há 12 anos, a revista tem 11, e este jornal espírita, Allan Kardec, tem 12 anos de existência, publicando o Espiritismo. E vem temas muito interessantes a respeito, notícias do Espiritismo, não é? No mundo inteiro. E os temas são eminentemente doutrinários. Estude as obras de Allan Kardec para entender Jesus. Estude ou leia o Livro dos Espíritos para interpretar as Escrituras Sagradas. Este é o tema que nós abordamos aqui no Jornal Espírita Allan Kardec. E quanto à manifestação dos espíritos, que muita gente alega serem coisas do demônio, do Satanás, e considera o espiritismo como uma religião, ou seja, uma seita do demônio, uma seita demoníaca, porque trata da manifestação dos espíritos. Aqui Allan Kardec mostra Jesus se comunicando com os espíritos de Moisés e Elias, que esse fenômeno, entre inúmeros de manifestação dos espíritos, eles estão nas Escrituras Sagradas. E Jesus conversou na presença dos 3 apóstolos, Pedro, Tiago e João, no Monte Tabor, onde ele, Jesus, se transfigurou e ficou transparente, como a luz do sol, luminoso, na sua condição de um anjo, um arcanjo que veio à terra, Jesus. E ele conversou nesta ocasião, tratou de assuntos espirituais com os espíritos dos mortos, Moisés e Elias, os grandes profetas
que viveram aqui na Terra muito antes de Jesus, há quase 2000 anos. E a Bíblia não declara que foram os satanás, o diabo, o capiroto, o demônio. A Bíblia não diz. A Bíblia diz que foram os espíritos. Ora, se os profetas voltaram do além para conversar com Jesus, por que não os outros espíritos dos mortos? Por que não eu, por que não você, depois da morte, não pode se comunicar com os vivos aqui da Terra? Através de quem? Através dos médiuns. Porque a mediunidade é uma força da natureza. A mediunidade obedece a uma lei criada por Deus. E o próprio Allan Kardec diz aqui que, e se diz os homens, o que é que os homens dizem a respeito da manifestação dos espíritos? O que é que eles dizem? Que é o Satanás, sobretudo as igrejas, que interpretam mal a Bíblia e se fanatizam pela Bíblia. Não é pela Bíblia, mas pelo fanatismo religioso. O que é que diz? Que manifestação de espíritos é coisa do Satanás. Mas Jesus não diz isso. A Bíblia não diz isso em nenhuma parte. Quem diz isso são os maus intérpretes da Bíblia. Aí Allan Kardec diz: os homens dizem, os fanáticos das religiões, não chameis os espíritos, porque eles são os diabos. Providência inútil em dizer isso aí. É uma providência inútil. Porquanto, mesmo que se proíba os homens e os médiuns videntes, que se comunicam com os espíritos, de chamar os espíritos, não se impedirá que os espíritos venham aos homens. Se houvesse uma lei humana proibindo que os médiuns, que os homens de todas as religiões, porque em toda religião tem médiuns videntes, proibindo que eles se comunicassem com os espíritos viriam se comunicar e se aparecerem, não só nos centros espíritas, que eles aparecem muito pouco, mas nas igrejas, nas religiões, nos templos religiosos. Então não tem nenhuma lei que possa proibir, porque o mundo espiritual está aqui, em qualquer parte. E nós estamos no meio do mundo espiritual, no meio dos espíritos. Ninguém pode proibir que os espíritos se manifestem, e nem é coisa do diabo. Coisa do diabo é o que dizem os fanáticos bíblicos, os fanáticos das igrejas. E de maneira que você pode ler este jornal, olha aqui, através do Facebook do apresentador do programa, Severino Barbosa, e mais a revista Nascer de Novo, mostrando a reencarnação, e Nova Era, Novo Mundo, são de publicações do Espiritismo de Allan Kardec, porque não existe outro. O Espiritismo é único, é o de Allan Kardec. E de maneira que hoje, que estamos apresentando o programa Encontro com o Espiritismo, e voltamos então ao tema de hoje, que é ainda sobre o materialismo, que é o maior inimigo, o cruel, daríamos o adjetivo cruel. O materialismo é o mais cruel inimigo da sociedade humana e o maior amigo e benfeitor da sociedade humana é o Espiritismo. Porque o Espiritismo veio combater com todas as armas o materialismo e o ateísmo. Enquanto o materialismo quer mostrar que não existe alma, não existe espírito, e quer mostrar o ateísmo, que é a descrença em Deus, que não existe Deus, que tudo na natureza é um acaso, o Espiritismo mostra o contrário, dentro dos fatos e da razão. O materialismo nega, mas não prova. O Espiritismo mostra e prova que as almas dos mortos se comunicam.
e vem desde o começo da humanidade obedecendo a uma lei de Deus, que Deus é que permite que os seus filhos, os espíritos dos homens aqui na Terra, se comuniquem com os vivos daqui. É uma lei de Deus. É uma lei de Deus. E o Espiritismo usa o que como armas poderosas para combater o materialismo e o ateísmo. Mostra as armas dos fatos. Os espíritos se comunicam através de pessoas que são médiuns. E médium pode ser um pastor protestante, médium pode ser um crente da igreja de crente, médium pode ser o Papa, médium pode ser os seguidores de qualquer crença religiosa, que a mediunidade é uma lei da natureza. E contra as leis da natureza ninguém pode prevalecer. A má vontade dos homens não pode prevalecer contra as leis da natureza. E o materialismo nega, o espiritismo prova que os espíritos existem através das manifestações dos espíritos. Está na própria Bíblia. A cada página da Bíblia é manifestação dos espíritos. Mesmo porque a Bíblia é um livro mediúnico. Vem da mediunidade, porque o próprio Moisés era médium. O patriarca Abraão, antes de Moisés, era médium. Ele era vidente, era audiente, como o Espiritismo explica, que ele se comunicava com os mortos na frente de sua tenda. É o que nos mostra o Gênesis. E Moisés também se comunicava com os espíritos, que ele era médium. E era médium de escutar, médium de ver, vidente, médium de materialização, e aprovava a mediunidade. Ele proibiu a evocação dos mortos naquela época, porque havia grupos naquela época que evocavam os espíritos para fazer uma empresa comercial com a mediunidade. Aí Moisés condenou, reprovou e proibiu com a pena de morte. O Espiritismo também proíbe esse tipo de manifestação dos espíritos. Então não vamos condenar o Espiritismo por uma prática que o Espiritismo também condena, a manifestação dos mortos, evocar os mortos para curiosidade, para fazer comércio rico, negociar com a manifestação dos espíritos. Allan Kardec proíbe, o Espiritismo proíbe, veementemente condena. Exatamente seguindo as orientações e o exemplo do próprio Moisés. Então, a mediunidade é uma mediunidade universal, sadia, que o Espiritismo explica para toda a humanidade. Então, o maior inimigo é o materialismo. E voltamos aqui, então, à manifestação do materialismo e do ateísmo. E nós, como o nosso tempo está em cima, nós faremos o próximo programa como uma continuação deste programa de agora, que é sobre o materialismo, que toma conta da humanidade e que o Espiritismo tem as suas armas de quê? De combate, que é com as aparições dos espíritos e com a lógica e com a razão. Muita paz para todos e até o novo programa, que será uma continuação deste.